Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é plano operacional. Etapa essa que compõe o nosso plano de negócio. Pois bem, o plano operacional é vocês estruturarem ou pensarem na estrutura da empresa, como que essa empresa irá desenvolver todas as suas atividades, o que ela vai necessitar em termos de equipamento, o que ela vai necessitar em termos de pessoas operando esses equipamentos, o que essa empresa vai precisar de infraestrutura. Então, é como que a empresa vai operacionalizar todas as suas atividades. Pode ser atividade comercial, pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma atividade industrial. Então, vocês precisam se atentar sobre todas essas etapas, sobre todos esses equipamentos, esses materiais que vão fazer parte dentro do processo, dentro do plano operacional da empresa. Então, o primeiro ponto a ser destacado é em relação ao layout da empresa. Como que essa empresa ela está organizada? Como que essa empresa ela está dimensionada para a sua produção? Então, se for atendimento ao cliente, se for comércio, quantas pessoas essa empresa consegue atender? Quantos profissionais estão disponíveis para fazer o atendimento ao cliente? Se for uma indústria, quantas pessoas estão no processo produtivo e até qual é o volume de produção que a empresa consegue apresentar ou que ela consegue gerar de resultado? E é muito importante vocês pensarem sobre alguns aspectos de forma antecipada. Quais aspectos são esses? Por exemplo, pode ser que em um período sazonal vocês tenham uma demanda por aumento da produtividade. Ou seja, tem lá um período específico, um exemplo, uma fábrica de chocolate no período de Páscoa. Então, ela vai ter um aumento de produtividade em virtude da demanda. Mas será se ela vai construir uma nova unidade para aí sim atender o período de Páscoa e depois deixar essa unidade, às vezes, sem movimentação, porque no restante do ano não tem tanta procura por ovos de Páscoa, por exemplo? A gente sabe que não. Então, a empresa ela tem que ter essa flexibilidade para proporcionar, às vezes, um aumento de produtividade temporário, sem necessariamente ter que construir novas instalações ou adquirir novos equipamentos. Então, ter essa flexibilidade faz todo um sentido para vocês minimizarem o custo e gerarem eficiência organizacional. É possível, sim, aumentar a produção, mas, às vezes, você elevando as horas de trabalho, às vezes você fazendo a locação de um equipamento para reforçar a sua infraestrutura, não necessariamente que vocês vão ter que despender um grande capital para conseguir um aumento de produtividade significativo. Bom, o outro elemento que vocês precisam pensar em relação ao layout, diminuição do desperdício e do retrabalho. Lembre-se, pessoal, tempo também, dentro dessa lógica de negócio, de empresa, tempo é dinheiro. Então, se você tem uma estrutura física que dificulta a atuação dos seus colaboradores, ou seja, o seu colaborador demanda muito tempo, às vezes, para deslocar de um setor para o outro, isso pode prejudicar a produtividade da sua empresa. Às vezes, num setor que 3 colaboradores seriam suficientes, se o espaço físico corroborasse para isso, se o espaço físico fosse favorável para essa eficiência, às vezes você vai precisar de 4, 5, por quê? Porque o layout da empresa, o espaço físico, ele é desfavorável. Às vezes você precisa de uma pessoa pura e simplesmente para movimentar o material, porque onde fica o insumo e onde fica o produto acabado, tem uma distância considerável e precisa de mais pessoas para fazer esse trânsito. Então, observe que, além da necessidade de mais pessoas para estar operacionalizando ou movimentando os produtos, vocês também correm o risco. Quanto mais movimentação, maior é o risco de você ter perdas. E perdas num acidente que pode ocorrer, perda no próprio transporte. Então, existem alguns aspectos que vocês precisam pensar de uma forma bem inteligente para trazer um layout que gere eficiência, tanto no âmbito comercial, como no âmbito também da área de produção e na prestação de serviço, obviamente. Então, pensar nesses aspectos, no layout onde vai ser desenvolvida a atividade empresarial, faz todo o sentido para vocês buscarem aí
o maior grau de eficiência. Maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes, na área de vendas. Então, o cliente também, ele valoriza muito e a empresa pode utilizar o layout muito no sentido até mesmo de levar o cliente a adquirir mais produtos. Então, dificilmente vocês vão ver um supermercado onde que, vamos supor, lá no caixa, vocês têm produtos tipo Bombril, papel higiênico. Não, não tem. Normalmente o marketing, ele já disponibiliza ali produtos que às vezes você não entra no supermercado para adquirir, mas se tiver um chocolate lá próximo ao caixa, aquilo pode gerar uma demanda por consumir aquele produto. Ah, se você tem lá uma revista com um anúncio, com uma manchete que lhe interesse, isso pode motivar você a adquirir também esse produto. Então, observe que isso pode ser estratégico para a organização. Uma padaria de um supermercado normalmente fica nos fundos. Por quê? Para que a pessoa ela entre e passe em todo o supermercado, verifique outros setores, outros produtos, porque isso já é comprovado que pode levar as pessoas a consumirem mais produtos além do pãozinho que ela entrou para comprar na padaria. Melhoria na comunicação entre os setores e também entre as pessoas. Então, construir um layout que favoreça essa comunicação. De nada faz sentido, às vezes uma empresa ela constrói um layout moderno, sofisticado, mas, por exemplo, um restaurante, o garçom tem todo um trabalho para fazer o pedido na mesa e depois solicitar esse pedido à cozinha. Às vezes o tempo de deslocamento ele é muito elevado e ele não consegue gerar tanta eficiência, atender tantas mesas conforme se desejava. Então, são alguns elementos que vocês precisam considerar. Então, só para exemplificar a vocês, observe como que é um layout de uma empresa qualquer. Aqui você pode ter lá a diretoria, que tem os equipamentos, tem mesa, tem cadeira, tem gabinetes, pode ter computador, tem a área de finanças com o seu setor, com as pessoas que vão atuar dentro da área de finanças, área de logística, de informática, marketing e vendas. Observe que é uma empresa relativamente aí, se a gente visualizar a estrutura física, não é uma empresa tão grande, mas não é aquela microempresa. Você vê que, pelo menos pelo número de equipamentos, o número de mesas de trabalho, ela tem um número considerável de colaboradores. Então, vocês precisam ter essa coerência no layout da empresa de vocês. Olha, vão ser lá 4 sócios trabalhando, então vamos ter pelo menos 4 terminais de trabalho para que os sócios possam trabalhar, mais o espaço para os clientes e assim por diante, só para que vocês não fiquem, de certa forma, construindo um layout que vai ser incompatível ou incoerente com a estrutura que vocês estão projetando em termos de empresa. Bom, então, só para a gente finalizar aí o aspecto relacionado ao layout, então é importante vocês verificarem se há exigências específicas quanto àquele segmento que vocês estão desenvolvendo. Ou seja, olha, se eu estou no segmento de alimentação, óbvio que a vigilância sanitária tem algumas exigências específicas. Então, vamos buscar a legislação, entendê-la, para a gente fazer um projeto, fazer um layout adequado com aquela legislação vigente. Certifique se é possível adequar o layout da empresa para pessoas com portadores de necessidades especiais. É um ponto aí crítico. Muitas organizações não atentam para acessibilidade e vocês precisam, de fato, atentar a isso, porque já existem várias legislações favoráveis a esse tipo de adequação, a acessibilidade no espaço. Então, certifiquem disso, verifiquem outras legislações. Por exemplo, vocês podem estar desenvolvendo aí uma empresa, vamos supor, num imóvel tombado pelo IPHAN, pelo patrimônio histórico, e às vezes qualquer mudança que você faça no layout, seja externo ou internamente, isso vai contra as regras e pode até mesmo embargar aquela empresa, aquela obra, aquele imóvel. Então, é muito importante ter essa atenção para que vocês consigam desenvolver um projeto de empresa consistente àquela legislação que é vigente. Bom, vamos lá. Em relação à capacidade produtiva, comercial e de serviço, vocês precisam também se atentar para alguns elementos. Então, quanto pode ser produzido pela empresa? A empresa consegue atender quantas pessoas?
quantas prestações de serviço eu consigo desenvolver num período. Então, você pode fazer isso num período mensal, num período semanal, pode fazer isso por colaborador. Então, às vezes, algumas empresas que estão no segmento de prestação de serviço, às vezes a empresa fala, o colaborador que a gente tem, que atue junto ao cliente, eles conseguem atender até 10 clientes por dia com um determinado tipo de serviço. Quando você dimensiona isso, você consegue até estabelecer algumas políticas dentro da empresa para evitar sazonalidades, por exemplo. Então, vamos imaginar um salão de beleza. Um salão de beleza, você tem lá, sei lá, você tem 4 cabeleireiras e elas conseguem fazer uma hidratação e corte de cabelo de 10 pessoas num dia. Ótimo. Então, você consegue dimensionar o tempo de trabalho de cada uma. Você consegue depois articular a agenda dessas profissionais para que elas consigam atender as 10 pessoas. Você consegue estabelecer algum tipo de promoção. Olha, por exemplo, se as pessoas trabalham 8 horas por dia, mas as 4 primeiras horas do dia elas ficam muito ociosas, talvez vocês busquem algum tipo de promoção, desconto para clientes, para que eles frequentem esse estabelecimento no horário pré-determinado, porque aí, com esse cliente, mesmo ele tendo desconto, você não vai ter essa sazonalidade desses profissionais dentro da empresa. Você vai conseguir trabalhar com uma capacidade máxima de produção, digamos assim. Então, é importante vocês se atentarem para isso, porque tendo esse dado muito bem determinado, muito bem levantado na empresa, vocês conseguem estabelecer políticas em cima disso. Bom, projeções do volume de produção, então, trabalhar com essas estimativas, e isso faz parte da vida do gestor, faz parte da vida do administrador. Então, imagina vocês gerenciando um comércio. Agora, a época de Natal, sabe-se que grande parte do comércio é beneficiada no sentido de melhorar as vendas, por causa, aí, obviamente, das festividades de Natal. Então, qual a projeção que você vai ter de compra de estoque, de compra de produtos, compra de mercadoria para essa época? Então, só um exemplo para vocês visualizarem. Quem trabalha aí no setor de serviço, vamos supor, o setor hoteleiro, será se na região que ele está implantado, você tem vários eventos, você tem várias comemorações de datas específicas, por exemplo, Réveillon, Natal, então você consegue fazer algum tipo de projeção, até mesmo para organizar o seu pessoal, a sua produção, as suas operações para esta época e conseguir, obviamente, usufruir de todos os benefícios que a data pode proporcionar à empresa. Então, é preciso utilizar dessas projeções também para você fazer esse levantamento e chegar a decisões, a processos de decisões assertivos dentro da empresa. Sazonalidade e oscilações de mercado. Então, está bastante atento com esses períodos sazonais e que oscilam as demandas sobre determinado segmento, mas se vocês têm noção da capacidade produtiva, têm as projeções sobre determinado período, a sazonalidade vocês podem antecipar ela. Então, você pode dar desconto especial para pessoas, por exemplo, no hotel, às vezes num período onde há uma oscilação muito grande na taxa de ocupação, você pode conceder desconto, abaixar o preço da tarifa, só para você ter movimentação de caixa e, obviamente, ter clientes ocupando o hotel, uma vez que seus custos fixos vão estar ali rodando todo mês. Então, são algumas políticas que vocês podem implementar para tentar superar esses momentos mais difíceis aí pela empresa. Bom, sobre os processos operacionais, mapear processos, estabelecer padrões, isso faz todo um sentido, uma vez que a empresa busca uma melhor eficiência. Então, se você chega numa empresa, a empresa não tem padrão de atendimento, uma hora a empresa atende, outra hora alguém te encaminha para fazer o pagamento, aí outra vez que você vai na empresa, uma pessoa te atende, mas ao invés de você ir direto para o pagamento, você vai fazer um outro cadastro. Aí, no outro momento, ninguém te atende, aí, enfim, se não tiver nenhum tipo de processo, talvez a empresa ela diminua muito o seu potencial de atingir altas taxas de eficiência. Então, quando se estabelece um processo ótimo, um processo padrão, isso facilita até mesmo para vocês gerenciarem e identificar onde está o problema.
Então, se tiver lá um mapeamento dos processos, o cliente chegou, eu vou atender o cliente. Após o cliente estar sendo atendido, eu vou verificar a demanda, se eu tenho o produto no estoque, se eu não tenho o produto do estoque, se o cliente vai querer esse produto, se não vai querer, o prazo de entrega do produto, caso o cliente adquire. Então, observe, tem todo um procedimento de atendimento, todo um procedimento para a venda que pode facilitar. Até mesmo se o cliente depois questionar com algum tipo de insatisfação, com esse mapeamento, você sabe exatamente qual foi o ponto mais crítico. Ah, demorou muito, mas foi no período do pagamento junto ao cliente. Então, a gente tinha lá uma fila muito grande, o cliente ficou insatisfeito com esse tempo de demora para o pagamento. Talvez uma reestruturação na empresa, você não vai precisar de mais vendedores, mas reforçar a equipe que está responsável aí pelo recebimento junto aos clientes. Então, vocês estão observando como que é importante essa descrição de cada uma das etapas para vocês diagnosticarem um potencial problema, ou até mesmo para vocês melhorarem esse processo, tornar mais efetivo. E observem que um segmento que faz muito isso, sempre eles mudam os processos, às vezes nem acertam tanto, mas sempre mudam com essa pretensão de gerar maior eficiência, digamos assim. São os bancos. Os bancos, normalmente, eles estão mudando o layout, eles estão estabelecendo novos processos. Às vezes, você era atendido por um atendente qualquer, agora, no novo processo, o próprio gerente já vai te atender sobre uma determinada demanda. Obviamente, eles atrelam muito isso à tecnologia, a novos canais que eles disponibilizam para o cliente, mas eles sempre estão readequando, readaptando aqueles processos internos. Às vezes, eles têm muita demanda por atendimento, ou seja, abertura de conta, às vezes o cliente deseja contratar um empréstimo, um financiamento, então, às vezes tem bancos que eles aumentam muito a área de atendimento. Já outros bancos, eles aumentam muito a área do caixa, a área de pessoas que vão fazer algum tipo de serviço relacionado ao caixa. Isso depende muito do momento do banco. Vamos supor, um banco que ganha aí a folha de pagamento da Polícia Militar de Minas Gerais, às vezes eles vão ter demanda maior por caixas, porque as pessoas vão estar buscando fazer operações que necessitam do profissional de caixa. Mas, às vezes, o banco tem uma outra política, às vezes ele ganha aí uma licitação para tentar aí fazer a folha de pagamento de uma empresa, e isso vai demandar atendimento, porque vários profissionais da empresa vão ter que ir lá na agência, abrir conta corrente, e o banco vai ter oportunidade de oferecer consignado, linhas de financiamento, então eles já reforça a equipe do atendimento para focar nesse público em virtude da negociação mais macro que foi realizada. Então, observem que é preciso vocês estabelecer, mapear esses processos para que facilite o gerenciamento. Quando não tem esse mapa, além de você não vai ter padrão de atendimento, padrão de produção, vai ficar muito difícil vocês gerenciarem e identificarem onde estão os problemas. Bom, trabalhos a serem realizados, quem vai fazer, o que trabalho precisa ser realizado. Foi implementado via legislação uma nova etapa, um novo registro que deve ser feito. Ótimo, isso pode ser o suficiente para você mudar não só os processos, mas até mesmo o layout da organização. Quem serão os responsáveis por cada atividade, pelas atividades que são desenvolvidas, os materiais e equipamentos que serão necessários. Então, observem que isso pode ser muito complexo em algumas organizações, então vocês têm que fazer muitos níveis de etapas de trabalho, mas outras organizações são mais simples, mais simplificadas, mas não por isso vão ser menos importantes. Mesmo essas organizações que têm essas etapas mais simplificadas, elas precisam ser muito bem determinadas e descritas para vocês gerarem um padrão e depois tentarem implementar algum tipo de melhoria. Pois bem, necessidade pessoal. Então, vocês estão criando uma empresa, estão abrindo uma empresa, mas vocês já levantaram alguma informação sobre o profissional que vai atuar na empresa? Será se existe demanda desse tipo de profissional na região? Então, por exemplo, existe disponibilidade de mão de obra na região qualificada? Talvez não. Talvez vocês vão ter bastante oferta de mão de obra, mas não vai ter qualificação necessária para o exercício de uma função específica na empresa.
Daí vocês vão ter a necessidade de treinamento, que é um custo a mais para a organização. Então, observe, será se naquela região que eu vou estabelecer, eu vou ter profissionais qualificados para as funções que eu necessito na organização? Se não, eu já pensei num programa de treinamento para esses colaboradores, quais são os cargos e as funções que esses colaboradores vão assumir dentro da empresa? Por mais que seja uma empresa onde os sócios também vão desenvolver suas funções, mas quem vai ficar responsável por folha de pagamento, quem vai ficar responsável pelas compras, quem vai ficar responsável por vendas, quem vai ficar responsável por serviço administrativo. Então, precisa estar definida essas funções, quem é responsável por quê. Consultar os sindicatos, a legislação. Então, observe, isso aqui também pode influenciar muito, até mesmo o custo da empresa. Em algumas cidades, tem o salário mínimo fixo, né, e tem o salário comercial. Então, o salário mínimo do comércio. Então, existe isso. Então, algumas cidades, o salário mínimo do comércio, inclusive, é bem mais elevado do que o próprio salário mínimo. Considerando essa legislação, esse acordo junto aos sindicatos, é importante você ter esse conhecimento para quê? Para se preparar para um custo maior, porque o que é praticado naquela região, em virtude de um acordo junto ao sindicato, é o salário mínimo do comércio, que vai gerar um valor a mais aí, um custo a mais aí para a empresa. Então, essa legislação precisa ser considerada e respeitada na hora que você for projetar aí os custos da empresa. Pois bem, pessoal, então essa é a lógica de vocês construírem o plano operacional, a etapa do plano operacional, ela é muito significativa para a organização, então eu sugiro que vocês atentem para essa etapa, por quê? Porque dentro do plano operacional, vocês vão, de certa forma, construir esses elementos que vão compor a empresa, pessoas que vão atuar, equipamentos que vão necessitar, infraestrutura de uma forma geral, e vai impactar totalmente lá no plano financeiro. Então, você levanta a demanda no plano operacional, mas lá no plano financeiro que vocês vão atribuir o investimento que vai ser necessário para cada equipamento, o custo que você vai ter com cada profissional, com cada colaborador que vocês vão estar contratando. Então, é aí uma etapa muito relevante, mais uma das etapas relevantes para a construção do plano de negócio de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.